trazer a palavra de Deus e recordar depois. Queridos, eu tinha uma palavra que estava no meu coração e que tinha estudado, tinha me preparado para trazer essa palavra, mas durante a ministração do louvor, Deus me disse que eu deveria trazer uma outra mensagem nessa noite. A mensagem que eu traria para os irmãos seria a respeito de oração. Iríamos falar sobre oração na vida do rei Ezequias. Nós iríamos falar um pouquinho sobre isso, sobre vários momentos na vida do rei Ezequias em que ele estava orando. Mas Deus me trouxe ao meu coração nessa noite trazer uma mensagem que eu compartilhei na nossa igreja hoje pela manhã e que para mim foi uma grande bênção, porque nós entendemos que era uma palavra do Espírito de Deus para o nosso coração. Nós, a cada mês na nossa igreja lá, nós falamos sobre um tema. Esse mês nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E eu quero falar nessa noite sobre o Espírito Santo. Eu quero falar sobre a obra, o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós sabemos que a primeira referência que nós temos sobre o Espírito Santo, deixa eu olhar o horário, irmãos, porque infelizmente às vezes eu sou um pregador do Evangelho Eterno, né? Eu tenho que olhar o horário, porque senão não me guio. E nós sabemos que o Espírito Santo, a primeira vez que nós vemos referência a ele na palavra de Deus, é lá em Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então nós podemos entender que o Espírito Santo sempre trabalhou de maneira ativa, né, na criação e em tudo aquilo que Deus fazia. Ele não era apenas um coadjuvante, mas ele era um protagonista. Também ele estava junto com Deus ali, criando, trazendo vida a todas as coisas. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos ver que no Antigo Testamento o Espírito Santo não estava sobre a vida de todas as pessoas. Apenas algumas pessoas específicas recebiam o derramar do Espírito sobre a vida delas. São poucas as pessoas que nós vemos na Bíblia que diz que foram cheias do Espírito. Nós temos alguns exemplos. Temos o exemplo de Azarias na Bíblia. Saul foi cheio do Espírito, e até mesmo Balaão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre a vida dele, e na maioria das vezes em que o Espírito Santo se manifestava, sempre havia uma atuação profética do Espírito. E nessa noite eu quero dizer algo para você. No Antigo Testamento a atuação do Espírito Santo era limitada a algumas pessoas, mas nos dias que nós estamos vivendo não é mais assim. O Espírito Santo, ele se derrama sobre todos. Sobre todos. Há um texto que todos nós conhecemos, que é o texto lá de Joel capítulo 2, onde Deus diz que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre todos. E esse mesmo texto, ele é ecoado uma vez mais em Atos capítulo 2, versículo 17 e 18, que é o versículo que eu quero ler com você, que diz assim, eu tenho aqui a NVI, e ela diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Aleluia! Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Há uma promessa de Deus do derramar do Espírito, e aqui nós vemos várias pessoas que Deus diz que derramaria do seu Espírito. E a primeira classe de pessoas que nós podemos observar aqui que Deus disse que derramaria do seu Espírito é sobre todos os povos. Neste exato momento em que nós estamos aqui na igreja Missão Cristã Integral, adorando, louvando o Senhor, lá no interior da China tem alguém que está recebendo o derramamento do Espírito Santo. Lá numa grande metrópole nos Estados
do derramamento do Espírito Santo. Talvez num lugar mais afastado, ribeirinho, lá no Amazonas, tem alguém recebendo o derramado Espírito Santo. O derramado Espírito não é apenas agora para o povo de Israel, como era no Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele deseja se derramar sobre todas as nações. Ele quer se derramar sobre povos de todas as línguas e de todas as nações. Cada um vai ter as suas características, cada um com o seu idioma. Para nós aqui é Espírito Santo. Se você for falar em espanhol, Espírito Santo. E se você for falar em inglês, Holy Spirit. Mas é o mesmo, que se derrama sobre cada nação dos povos da terra. Então, queridos, Deus, Ele disse que derramaria do seu Espírito sobre todas as nações. E nós vemos, se nós estudarmos a história da igreja, nós vamos ver vários avivamentos na história. Eu quero destacar alguns deles aqui. Eu quero falar primeiro sobre o avivamento de John Wesley. Quem aqui já ouviu falar de John Wesley? Se você conhece a história deste homem, você vai ver que instrumento tremendo que esse homem foi de Deus. Ele pregava a palavra do Senhor, ele ministrava a palavra de Deus. E ali, quando houve um avivamento que Deus usou a vida de John Wesley, sabe o que aconteceu? Multidões deixavam a sua vida de pecado. Nós vemos que multidões estavam se afastando do pecado e voltando os seus olhos para Deus, porque o Espírito Santo foi derramado. E quando o Espírito Santo está presente, a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo veio em um avivamento sobre a vida de John Wesley, e ele tocou a muitas pessoas ali naquela época, houve algo tremendo de Deus. Todos nós conhecemos também o avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, onde houve um derramado Espírito. Pode-se dizer que é o berço do pentecostalismo moderno, onde o Espírito Santo se derramou como Pentecostes sobre a vida de muitas pessoas ali, e foi algo tremendo. E nós vemos também, queridos, há um avivamento que aconteceu num país chamado Guatemala, numa cidade chamada Almolonga. Não sei se vocês já ouviram falar. Neste lugar, para vocês entenderem. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Para os irmãos entenderem o que acontecia nessa cidade, lá no interior de Guatemala. Era uma cidade onde os homens da cidade, eles passavam o dia inteiro bêbados, jogados nas calçadas. Eles não trabalhavam, eles não plantavam, a terra que eles estavam ali não dava nada, era uma terra seca. E as mulheres tinham que se levantar para cuidar do sustento da casa, porque os homens não trabalhavam, passavam o dia inteiro bebendo, jogados na sarjeta. Mas alguém começou a orar, alguém se incomodou com isso e começou a clamar pelo poder do Espírito Santo sobre aquele lugar. E sabe o que aconteceu, queridos? O Espírito Santo veio de uma maneira sobrenatural e começou a tocar as vidas naquele lugar. E aqueles homens que antes ficavam bêbados, jogados nas ruas, eles começaram a buscar a presença de Deus. E começou a haver uma transformação completa naquele lugar. E houve realmente um derramado Espírito. E eles começaram a se levantar, a assumir o seu lugar de homens, começaram ali a fazer aquilo que Deus os havia chamado para fazer. E sabe o que aconteceu? Deus começou a mudar a história daquele lugar. Aquela terra seca, onde ninguém conseguia plantar nada. Você pode ver um vídeo na internet, no YouTube, procura lá, Almolonga. Lá, irmãos, eles começaram a plantar e a terra começou a brotar. Começou a brotar coisas na terra, verduras, legumes. E sabe como? Sem exagero, irmãos, vocês podem ver o vídeo do tamanho desse púlpito aqui. Cachos de bananas que eram necessários 2 homens, 3 homens para carregar. Há abóboras que tinha que ser 4, 5 pessoas para carregar. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo vem sobre um lugar, ele transforma completamente, ele muda completamente. E aconteceu isso neste lugar, porque alguém começou a clamar, e o Espírito Santo se derramou sobre aquele lugar, e
transformou completamente aquela cidade, e aquela cidade começou a buscar a presença do Senhor. Então eu quero dizer para você nesta noite, que o Espírito Santo, ele se derrama sobre todas as nações da terra. Todas as nações hoje podem receber o derramar do Espírito. Mas a obra do Espírito não se limita apenas às nações da terra, ela é mais específica. A Bíblia nos diz, aqui no texto que nós lemos, de Joel capítulo 2 também, e também de Atos capítulo 2, diz que os nossos filhos e as nossas filhas receberiam o derramar do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Há um derramar do Espírito sobre os teus filhos, querido, querida. Você vai entender nesta noite como Deus deseja derramar o Espírito dele de uma maneira sobrenatural sobre a vida dos teus filhos. Quando falamos de filhos, não falamos apenas das crianças. Primeiramente, quando se fala de filhos, já vem as crianças à mente, mas alguns filhos já estão mais crescidinhos, né? Mas Deus promete que derramará do seu Espírito sobre os nossos filhos. Eu quero que você leia comigo Isaías 44, versículo 3. Eu vou ler para você aqui uma outra versão. Eu vou ler a nova versão transformadora deste mesmo versículo, onde diz assim: pois eu derramarei água para matar sua sede, e regar seus campos secos. Derramarei o meu Espírito, olha que tremendo, sobre os seus descendentes, e minha bênção sobre suas futuras gerações. Aleluia! O Senhor vai derramar o Espírito dele sobre os teus descendentes, sobre as futuras gerações. A bênção do Senhor estará, e você verá os seus filhos, querido, querida, de uma maneira diferente, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre a vida deles. É uma promessa de Deus. Deus promete que prometeu que derramaria o seu Espírito sobre os nossos descendentes. Os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo. A nossa descendência será abençoada nessa terra. Eu quero dizer algo para você nessa noite. É tempo de nós ministrarmos a vida dos nossos filhos, de nós declararmos sobre a vida deles o derramamento do Espírito Santo. Talvez você esteja dizendo assim: ah, mas o meu filho é só uma criança, ele é pequenininho, como que eu vou ministrar isso na vida dele? Com a autoridade que Deus te deu. O Espírito Santo não está limitado à idade, irmãos. Ele não está limitado. Não existe, se você derrama sobre a vida daquele que tiver mais de 30, não. Ou daquele que tiver mais de 50, não. Ele pode se derramar sobre a vida dos pequeninos. Irmãos, eu já vi na África, em países do Oriente Médio, crianças se derramando diante do Senhor. Oh, que tremendo você vê uma criança cheia do Espírito Santo. E aquilo não é emoção, irmão, porque a criança, naquela idade que você vê, ela não tem capacidade de ter uma emoção fingida. É o derramar do Espírito. E essa mesma promessa que está caindo em outros lugares vai cair sobre a vida dos teus filhos também, querido, querida. Aleluia! A Bíblia diz, Deus nos diz, que os nossos filhos, quando eles receberem o derramar do Espírito, eles profetizarão. Os nossos filhos profetizarão. Sabe o que quer dizer isso? Deus me deu um entendimento a respeito disso. Muitas vezes nós achamos que profetizar é dizer: eis que te digo, meu servo. Amém. Mas não é só isso. Sabe qual é a principal profecia, meu querido e minha querida? Aqui, ó, a palavra de Deus. Essa é a principal profecia. Essa é a palavra. Então, quando a Bíblia diz que os nossos filhos profetizarão, ela está dizendo que os nossos filhos, eles vão declarar a palavra do Senhor. Eles vão declarar aquilo que a palavra de Deus diz.
Nós temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18 e 19, o versículo que muitos conhecem, diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas às mãos e prendam-nas à testa como lembrança. Aleluia. Acho que é melhor colocar o óculos, irmãos. Glória a Deus. Ensinem-nas a seus filhos. Pai, mãe, essa palavra é para você. Ensine a seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. É a responsabilidade que o Senhor nos tem dado com os nossos filhos. A responsabilidade que Deus nos dá é ensinar a palavra de Deus. A palavra, ela é a profecia de Deus. A Bíblia é a profecia de Deus. Se os nossos filhos, eles ouvirem e conhecerem a palavra, sabe o que eles vão fazer? Eles vão profetizar essa palavra, eles vão replicar essa palavra. E quando alguém vier para tentar enganar os nossos filhos e dizer: olha, não tem problema você fazer isso, ele vai dizer: meu pai, a minha mãe me ensinou que tem problema sim. Eu sou filho do Deus vivo e eu rejeito isso na minha vida. Quando as ideologias deste mundo tentarem alcançar a mente dos teus filhos, eles vão profetizar, eles vão declarar a palavra de Deus. Quando disserem para o teu filho assim: olha, não tem problema, o menino dá um beijo no menino e a menina dá um beijo na menina, não, é mentira, porque a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Foi o Senhor quem criou, foi o meu pai quem me ensinou isso, e eu estou profetizando como filho de Deus que isso não é verdade. Os nossos filhos devem ser preparados para profetizar nessa terra. Como pai, nós somos chamados a clamar pelo derramado Espírito sobre os nossos filhos, para que eles não sejam enganados pelo diabo e pela cultura deste mundo. Eu quero te dar um exercício nessa noite, querido, querida. Declare diariamente: meu filho, minha filha, será cheio do Espírito Santo. A sua mente, o seu coração são guardados pela palavra de Deus, que eu estou ensinando a ele. Meu filho, minha filha, é a boca de Deus para a sua geração. O seu filho, a sua filha, é a boca que Deus fala para a geração deles. Sabia disso, querido e querida? Deus não vai usar eu, você, o pastor Cláudio e eu, que temos mais de 30, né? Amém, né? Então, tá bom assim. Para falar com uma criança de 12 anos, até pode usar, mas imagina a capacidade que outra criança de 12 anos tem de comunicar a mensagem de Deus. Muito mais. Então Deus quer usar os filhos e filhas como profetas. E Deus vai usar. Os nossos filhos são a boca de Deus para essa geração. E eu quero dizer algo para você nesta noite. Você que está aqui, e talvez você tenha um filho ou uma filha que não tem comunicação verbal, não fala, mas o Senhor diz nesta noite: o Senhor diz que o teu filho, a tua filha, profetiza, não é com palavras, é com vida. A vida deles é uma profecia. Glória a Deus. A vida dele alcança outras vidas. Lá na nossa igreja nós temos uma criança que não é criança, já é adolescente, que é filho de pastores lá, que tem autismo, e ele não fala, não se comunica verbalmente, mas quando chama ele para a oração, ele se derrama na presença do Senhor. E como eu sou edificado, irmãos, quando eu olho para a vida daquele menino que está ali às vezes brincando com suas coisinhas que ele fica na mão ali, mexendo para um lado e para o outro, mas quando ele chega diante de Deus,
Esses dias nós tivemos um grupo de americanos que veio visitar a nossa igreja, vieram nos ministrar, e ele quis ir lá na frente para receber oração. Não foi ninguém que chamou, foi ele, veio do coração dele. E quando ele chegou lá na frente, a gente estava orando, eu tive a oportunidade de traduzir a oração daquele pastor sobre a vida desse menino que se chama Davi. Foi tremendo o quebrantamento do coração dele. Eu quero dizer isso para você, querido, querida. Talvez o seu filho ou a sua filha não tenha essa comunicação verbal, mas o seu filho e sua filha também são profetas do Senhor. Eles são instrumentos de Deus. Eles edificam, eles abençoam outras vidas. E eu quero, Jesus, deixa eu olhar o tempo. Eu quero que você guarde esse texto na sua mente também, na sua vida, e você declare isso sobre a vida do teu filho. Lucas 1,76. Lucas 1,76. A nova versão transformadora, ela diz assim: eu quero que você possa declarar isso sobre a vida do teu filho. Se você está próximo do teu filho, declara isso sobre a vida dele. Lucas 1,76 diz assim: e você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo. Aleluia! Pois preparará o caminho para o Senhor. Você, meu filho, você, minha filha, você será chamado profeta do Altíssimo. E você vai preparar o caminho para o Senhor. Em breve o Senhor virá. E sabe quem vai preparar o caminho dele? Essa geração. Essa geração que está se levantando vai preparar o caminho para o Senhor. Então, quando você olhar para o seu filho, não olhe apenas para as coisas que às vezes que ele faz e te desagrada, mas declara sobre a vida dele: você é profeta do Altíssimo, meu filho. Você é aquele que Deus vai usar para transformar a sua geração. Declara isso em nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela nos diz, em primeiro lugar, que Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. Em segundo lugar, Deus derramaria do seu Espírito sobre os nossos filhos. E depois diz que Deus derramaria do Espírito sobre os jovens. Quantos jovens nós temos aqui? Aleluia. Amém. Jovens do Espírito, alguns, né, irmãos? Mas há uma promessa de Deus para você, jovem, que está aqui nesta noite. Há uma palavra de Deus para a sua vida. Sabe, uma das primeiras coisas que nós notamos quando a gente começa a ter mais idade é que a nossa visão diminui. Quando você começa a fazer assim, você não está vendo as coisas, a idade está chegando. Todo mundo fala isso, né? Mas sabe, queridos, há uma promessa de Deus de que os nossos jovens terão visões. Isso é, eles serão uma geração que enxergará coisas que a anterior não conseguiu enxergar. Isso não quer dizer que a geração de jovens que nós temos hoje é melhor, mas que ela tem um alcance maior. Essa geração de jovens de hoje tem um alcance maior. E é por isso que o diabo tenta tirar a visão dos nossos jovens. O que o diabo tem feito para tirar a visão dos nossos jovens? Ele tem distraído a muitos jovens, colocando seu foco em coisas passageiras deste mundo. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite, jovem. Deus te chamou para ter visão. Não se distraia com as coisas deste mundo. Não se distraia com aquilo que é passageiro, porque Deus te chamou para ter a visão de coisas eternas. Aleluia. Você foi chamado para ir além. Há uma promessa de que o Espírito Santo vai se derramar sobre esta geração de jovens e vai usá-la de maneira sobrenatural. A Bíblia diz, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que me abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos
e carros de fogo em redor de Eliseu. Sabe o que quer dizer isso, jovem que está aqui nesta noite? Estou falando com você. Deus, Ele vai abrir os seus olhos para que você tenha uma visão sobrenatural. Você não vai ter mais apenas uma visão natural das coisas. Você vai ter uma visão sobrenatural. Você vai enxergar, você vai chegar num ambiente e você vai conseguir discernir o ambiente em que você está. Você vai entender que aquele ambiente onde você está cheio da presença de Deus ou está cheio de demônios para atacar a vida das pessoas. O Senhor vai abrir os teus olhos, assim como Ele fez com o jovem que servia a Eliseu. Os seus olhos verão o poder de Deus e o agir dele em cada situação. Os seus olhos verão o mundo espiritual e você terá discernimento. O Senhor te dá discernimento nessa noite. Muitas vezes as pessoas chegam para você e te convidam: vamos para tal lugar, vamos fazer uma festa ali, e vai ser, não, vai estar tudo tranquilo, não vai ter nenhum problema. E você acaba indo, e quando chega lá, você vê que não era bem daquela maneira. Está cheio de pessoas ali que não estão ali porque amam a Deus, estão ali em busca dos seus próprios prazeres, de satisfazerem a si mesmos. Mas quando alguém te fizer um convite assim, você vai pedir ao Senhor: Senhor, ativa a minha visão espiritual. Eu quero ter visão, Senhor. E Deus vai te mostrar: não, filho, não vai para esse lugar não. Esse lugar não vai ser bênção para a tua vida. Fica em casa. Ou então Deus vai dizer para você: vá até lá, porque você vai ser luz no meio das trevas. E eu tenho um propósito naquele lugar. Tudo que nós, como servos de Deus, fazemos, queridos, tem que ter um propósito. Deus não nos chama para fazer nada sem propósito. Então eu quero dizer a você nessa noite, jovem, os seus olhos são abertos nessa noite. Você vai começar a ter visão de Deus, visão do sobrenatural, visão do mundo espiritual, para que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Aonde quer que você vá, você será um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Mas não terminou ainda. A Bíblia diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre todos os povos, sobre os filhos e filhas, sobre os jovens e também sobre os idosos. Para não dizer velhos, é uma palavra meio. Sobre os idosos. Sabe, irmãos, eu quero contar algo para vocês que ainda nem falei para o pastor Carlos. Uma vez, eu não me lembro qual foi, acho que foi no nosso seminário de intercessão anterior que a gente teve, que eu vim divulgar, acho que foi nesse dia, e eu estava sentado na cadeira da igreja, acho que era aqui do lado, quando vocês estavam aqui do lado ainda, não foi aqui nesse templo ainda, ou foi aqui mesmo, foi aqui, mas era outra, era diferente. E Deus falou algo comigo que eu falei: Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? Estava o irmão lá pregando, eu estava ouvindo a mensagem que ele estava ministrando, mas Deus começou a falar outra coisa comigo também ao mesmo tempo. E Deus me trouxe ao meu coração um texto, Salmos 92, 14, que diz que na velhice produzirão frutos. E Deus colocou um peso tão tremendo, queridos, na vida dos idosos no meu coração naquela noite. Aqui, nesta igreja, Deus colocou isso no meu coração. E eu conversei com a minha esposa, eu falei: amor, acho que Deus está nos chamando para trabalhar com os idosos. Vamos começar um trabalho? Em dezembro do ano passado, nós fizemos o nosso primeiro encontro frutificar. Sabe o que quer dizer isso? É um lugar para os jovens, para os idosos, pessoas com mais de 50 anos, ouvirem uma ministração da palavra de Deus, tomarem um lanche, fazerem uma dinâmica e estarem juntos compartilhando. E Deus tem nos abençoado. A cada mês que nós estamos fazendo
nós temos visto que mais pessoas idosas têm se juntado a nós. E eu creio que Deus tem grandes coisas ainda para fazer através da vida daqueles que têm mais de 50, daqueles que têm mais de 60, mais de 70, mais de 80, não importa a sua idade. Deus diz que mesmo na velhice você dará frutos. Aleluia! E eu quero dizer algo para você nesta noite de maneira profética. Deus ainda não acabou a obra que Ele quer fazer na sua vida. Aleluia! É tempo de sonhar, porque a Bíblia diz que os jovens, os idosos sonharão. Então Deus diz que ainda é tempo de sonhar, ainda é tempo de planejar o futuro. E Deus vai te dar sonhos, sonhos proféticos, sonhos que vão ser proféticos para a tua vida, para a vida da tua família, para a igreja. Deus vai mostrar para você. Você que tem mais idade, não acha que Deus terminou com você. Eu disse pela manhã na nossa igreja, tem muitas pessoas de mais idade que pensam assim: eu só estou um bagaço. Ainda tem muito caldo para ser extraído. Glória a Deus. Aleluia. Deus ainda tem muito para usar na tua vida, querido, querida. Aleluia. Apenas diga: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para ser usado pelo Senhor da maneira que o Senhor deseja. Não importa a minha idade, Senhor, mesmo que eu tenha mais idade, o Senhor pode usar a minha vida. E assim como Deus disse ao profeta Jeremias, quando Deus disse para ele que tinha uma obra para ele, qual foi a resposta de Jeremias? Senhor, eu sou apenas uma criança, eu nem sei direito o que eu vou fazer. E talvez você está dizendo assim: mas eu sou, Senhor, eu sou um idoso, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo como tinha antigamente. Mas o Senhor te diz: não digas eu sou um idoso, porque aonde quer que eu te mandar, tu irás. Aleluia. Aonde quer que eu te enviar, tu irás. E você vai ser instrumento da minha glória. Aonde quer que eu mandar você, você vai manifestar a minha glória sobre a vida de muitos. Aleluia. Quantos aqui tem mais de 60 anos? Levante suas mãos, não tenha vergonha, não é nenhuma vergonha. Eu quero dizer para você, querido, querida, prepare-se para um tempo de Deus tremendo sobre a tua vida. Prepare-se para um derramado sobrenatural de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo vai te tomar de uma maneira sobrenatural. Igreja, Missão Cristã Integral, ouça a palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor diz que levantará mulheres e homens nesta igreja, que muitos olharam para eles e disseram: esse aí já não tem mais nada para fazer. Mas o Senhor vai surpreender. Ele vai levantar aqui gente até que está com uma bengala para andar, mas vai ser cheio do Espírito. Aleluia. Vai transbordar da glória do Senhor. Oh, aleluia. O Senhor diz para você nesta noite, você que levantou a sua mão: eu tenho sonhos para você, eu tenho realizações para a sua vida. Você foi chamado por mim para manifestar a minha glória nessa terra. Então não tenha medo, porque eu vou usar a tua vida. Apenas abra o seu coração e diga: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor vai te usar. Aleluia. Aleluia. Já estou terminando, irmãos. Não quero me estender muito, eu quero orar nessa noite também. Mas a palavra de Deus, no texto que nós lemos, ela diz, ela conclui dizendo que até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito. Quantos são servos de Deus? Quantos são servos do Senhor? Amém? A
Muitas vezes a gente vê como uma coisa menor, mas eu quero te dizer, na Bíblia, ministrar e servir são a mesma palavra. Ministro é aquele que serve. Todos que levantaram suas mãos, que são servos do Senhor, eu quero te dizer, você é um ministro de Deus. Você é uma ministra de Deus. Porque quem serve, ministra. E quem ministra, serve. E há uma promessa de Deus para a tua vida, de que Ele derramaria também o seu Espírito sobre a tua vida. Mas há uma palavra específica nessa noite para pessoas que estão aqui e que servem ao Senhor, e às vezes dizem assim: Senhor, eu estou te servindo, mas não estou vendo fruto na minha vida. O Senhor te diz: não abandone o chamado que eu te fiz, não volte atrás, meu servo, minha serva. Você que já teve um ministério e que esfriou o seu chamado, há uma palavra de Deus para você nessa noite. Veja bem o que Deus diz para você nessa noite. Hebreus 1, versículo 7 diz assim: ouça o Senhor. Deus diz que seus servos, seus ministros, são labaredas de fogo. Labaredas de fogo. Você que tem um chamado, ministério na tua vida, o Senhor te diz nesta noite: você é labareda de fogo. Você é uma chama que não vai se apagar. E se essa chama estava aos poucos se consumindo, nesta noite o Senhor acende mais uma vez você como tocha viva diante dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Qual é o seu nome, minha irmã? Sim, você. Tanaia. Thalia. Ok. Thalia, ok. Thalia. Deus diz para você nessa noite: eu tenho visto o teu coração ministrado na minha presença. Como você tem se entregado e fazendo o teu melhor para o teu Senhor. Ainda que muitas pessoas às vezes nem estejam vendo, mas quando você ministrava aqui, meu coração era profundamente tocado pela presença do Senhor. Sabe por quê? Porque você estava fazendo isso com todo o teu coração. Você estava servindo aqui o teu Senhor, ministrando ao Senhor com todo o teu coração. E o Senhor te diz nessa noite: eu tenho visto o teu serviço, filha. Eu tenho visto a tua dedicação. Por isso o Senhor te diz: a recompensa para a tua vida. Eu derramo do meu fogo, do fogo do meu Espírito sobre você nesta noite. Eu derramo de uma capacitação sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Há pessoas aqui nessa noite que um dia já serviram ao Senhor de maneira tão dedicada, de maneira tão profunda, mas hoje estão sem forças e dizem assim: Senhor, eu gostaria tanto de voltar a te servir, mas eu não tenho força, Senhor. O Senhor é a tua fortaleza. Não foi o homem que te chamou, foi o Senhor. Por isso nesta noite, vem a capacitação do Espírito sobre a tua vida. Vem o ânimo que você precisa. Vem sobre a tua vida o enchimento do Espírito Santo, o derramamento do Espírito, o fluir do Espírito Santo sobre a tua vida. E Deus te levanta como servo, como ministro
Senhor te trouxe aqui para ministrar, para servir. E Ele diz que vai derramar do seu Espírito sobre a tua vida para que você possa profetizar. Deus, Ele diz que o ministério, o serviço, não vai ser só aqui, neste tempo. Quando você sair daqui, haverá uma presença tão grande de Deus, tão profunda, tão tremenda, que você vai chegar nos lugares. Você vai chegar num consultório odontológico para fazer uma consulta, e as pessoas vão ser constrangidas pela presença de Deus que vai dar na tua vida. Elas vão dizer para você: mas escuta, o que você tem? Você entrou aqui, eu senti uma paz. Você é evangélico? Você é cristão? Você pode orar por mim? As pessoas vão buscar você, e você vai ministrar a vida delas com a autoridade de Deus, com a autoridade do Senhor. Você vai ser um instrumento da glória de Deus aonde quer que o Espírito Santo te enviar. E haverá salvação, haverá libertação, haverá transformação de vidas. E você vai profetizar, você vai declarar a palavra do Senhor. Você não terá medo, porque é o Senhor quem vai confirmar as palavras que sairão dos teus lábios. Servo, ministro de Deus, este é o teu tempo, diz o Senhor. Hoje venho derramar sobrenatural do Espírito Santo sobre a sua vida, para te ungir, para te capacitar, para que você possa cumprir o chamado, o ministério que Deus colocou na sua mão. Você foi chamado a servir, e o Senhor vai te enviar a servir a muitos. Aleluia. Há um fluir do Espírito Santo nessa noite, neste lugar, queridos. Quando o Espírito Santo se move, nosso coração se constrange diante dele. E por mais que você diga assim: ai, como eu queria estar na minha casa agora jantando, mas o Espírito te mantém neste lugar. Sabe por quê? Porque Ele está falando com você nessa noite. Eu quero pedir a você com muito amor, coloque-se de pé nessa noite, por favor. Aleluia. E você, sincero para os irmãos, essa canção que veio na minha mente agora, eu não sou muito fã dela não, mas Deus colocou no meu coração. Ela diz assim, se puder só baixar um pouquinho, por favor, obrigado. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. E a outra parte dessa canção diz: eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Algo novo de Deus vem sobre a tua vida nessa noite. Eu já estou terminando, irmãos, mas eu quero orar nessa noite. Há uma presença do Espírito Santo neste lugar. Há um fluir do Espírito sobre este lugar. Não perca a sintonia com o Senhor. Esqueça todas as coisas agora, porque este é o momento que Ele quer ministrar a tua vida. Ele quer tocar a tua vida.
sensibilidade do Espírito. Oh, glória! Aleluia! Feche os teus olhos nesta noite. E eu quero pedir a você, se Deus falou ao teu coração nesta noite, de alguma maneira, não sei, talvez uma palavra apenas, eu quero pedir a você que vem aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Não tenha medo, não tenha vergonha. Oh, aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, tu estás neste lugar, Espírito Santo. Oh, oh, flui, flui, Espírito, flui, 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 flui. Aleluia, aleluia. Esse é o teu tempo, diz o Senhor. Esse é o teu tempo. Esse é o teu tempo. Há um kairos de Deus sobre a tua vida nesta noite. Há um fluir, há um mover do Espírito Santo sobre a tua vida nesta noite. Oh, meu cheio. Deixa agora o Senhor tocar a tua vida. Deixa o Espírito Santo tocar a tua vida nesta noite. Deixa Ele tocar aí onde você está. Comece a clamar ao Senhor. Você que está aqui à frente, comece a clamar ao Senhor. Dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui diante da tua presença. Usa-me a mim, Senhor. Eu sei que o Senhor pode enviar muitos, mas eu disponho meu coração a ser usado por ti, a ser enviado por ti. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento da tua glória. Eu quero manifestar o teu reino nesta terra. Eu quero ser um instrumento teu, Senhor, para alcançar vidas, para ministrar, para servir, porque eu creio, Senhor, que o Senhor me chamou para isso. Há famílias aqui que estão recebendo restauração nesta noite. Talvez os teus filhos tenham sido rebeldes, os teus filhos têm vivido tempos de distância diante do Senhor. Mas o Senhor diz nesta noite: eu trago os teus filhos para a minha presença, e eles não estão perdidos. O Senhor te diz: os teus filhos serão profetas do Altíssimo. Oh, Debachuni Carabarabás. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus, eis os teus servos aqui nesta noite. Nós clamamos, ó Deus, por uma manifestação tremenda do teu Espírito sobre cada um deste lugar. Clamamos por batismo com o Espírito Santo. Clamamos, ó Deus, por um enchimento do teu Espírito sobre cada vida. Oh, Espírito de Deus, vem sobre este lugar. Oh, você que está aqui à frente, olha para cá por um momento, por favor. Olha o que Deus está dizendo para você. Deus disse: derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. Isso que eu estou fazendo nessa noite é profético para a tua vida. Olha o que o Senhor está fazendo com você nessa noite. Espírito se derramando sem medida sobre a tua vida. Recebe, recebe, recebe o derramado Espírito.
Santo. Receba o derramado Espírito sobre a tua vida. Recebe o derramado Espírito Santo. O Senhor capacita você para ser instrumento dele, instrumento da glória dele. Aonde você estiver, o Senhor vai usar a sua vida. Receba o fogo do Espírito. Recebe o fogo do Espírito sobre a tua vida agora. Sim, Senhor, derrama, 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 derrama. Fogo do teu Espírito, fogo do teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sobre a vida dos teus servos. Em nome de Jesus, derrama, 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 Espírito Santo. Derrama, 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 Senhor, derrama, derrama, rimarabachuri, carabacé. O Senhor diz para você nesta noite: você é uma serva, você tem um ministério tempo integral, você está todo o tempo servindo, cuidando da casa do povo. Às vezes você pode dizer assim: mas eu não faço nada para o Senhor. O Senhor te diz: você faz muito por mim. Quando você cuida, quando você ama, quando você protege, você está me servindo, você está ministrando na minha presença. Continua, filha, porque eu tenho recompensa para a tua vida. Oh, Espírito Santo, derrama-te, 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 Senhor. Derrama-te, derrama-te, Espírito Santo. Oh, Senhor diz para você nessa noite: eu tenho te chamado no lugar oculto, onde ninguém te vê, onde ninguém te conhece. Você pode dizer assim: Senhor, quem sou eu? Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Mas o Senhor te diz nessa noite: eu te escolhi. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, você já era meu, diz o Senhor. E eu tenho te chamado para me servir. Eu tenho te chamado para estar na minha presença. Nessa noite, eu te digo: continua derramando teu coração diante de mim, porque eu farei uma obra tremenda na tua vida e no meio daqueles que são teus. No meio da tua família farei uma obra tremenda. O Senhor te diz nessa noite: oh, eu acho cantarabacê, andere marabacê, carabaxé. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, eu tenho algo para dizer para os irmãos nessa noite. Assim que o teu filho voltar para perto de ti, você vai declarar uma palavra sobre a vida dele. Você vai declarar uma palavra de Deus sobre a vida do teu filho e da tua filha. E olha, prepare-se, porque Deus vai mudar. Você vai ver um maior desejo pelas coisas de Deus sobre a vida do teu filho e da tua filha. Eles serão cheios do Espírito Santo. As crianças neste lugar serão cheios, cheios, cheios do Espírito. A glória de Deus vai inundar este lugar. A promessa do Senhor vai se cumprir. Oh, ela cheia, aleluia. Você veio para ver sobre oração. Falei para você que ia falar sobre oração, mas Deus queria falar com você. Veja bem, você é parte da geração e vai impactar essa cidade de Maringá. Eu tenho chamado para a tua vida. Você ainda talvez não vai entender tudo, mas o Senhor te diz: eu te chamei como tocha viva no meio dessa geração. Boca, porque tem uma palavra na tua boca, cheio do Espírito Santo, cheio, 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 cheio,
mas a palavra que Ele trouxe permanecerá nos corações e dará frutos, porque não é Ele, sou eu, diz o Senhor. Não é um instrumento, mas é a palavra, e a glória é toda para o Senhor Jesus. A Ele seja a majestade, a Ele seja o louvor, seja a adoração para todo sempre. E nós, a igreja do Senhor, celebramos o seu nome nesta noite. Celebramos a obra que Ele está fazendo em nós. Eu quero pedir a você que está aqui, dê o melhor aplauso da sua vida para o Senhor nesta noite. Aleluia! Espírito Santo, nós te adoramos, Espírito de Deus. Nós te adoramos neste lugar, Senhor. Santo, Santo, oh bendito Deus. Aleluia. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe o teu ministério. Tudo aquilo que você colocar as suas mãos, que o Senhor possa prosperar, que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Amém? Diga assim: eu creio, Senhor, que eu sou a tua resposta para esta geração. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória a Deus. Pastor Carlos, por favor.